Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um tema muito interessante para a gente conversar aqui, luto de pessoas vivas. É muito comum a gente ver vídeos e informações sobre luto de pessoas que morreram. Como lidar com isso, como superar o luto. Mas e o luto de pessoas vivas? E o luto de situações que nos causam muita dor? Por exemplo, desligamento de trabalhos, finalizações de alguns ciclos, por exemplo, escolares, infertilidade, amputação de membros, quando a gente se separa, um divórcio, por exemplo. Tem várias situações, a síndrome do ninho vazio, que podem ser lutos e a gente não percebe. Sabiam que, em média, a gente passa por mais ou menos uns 20 lutos durante a vida e a gente nem sabe disso? Pois é, isso acaba causando algumas feridas emocionais e atrapalham a nossa vida de alguma forma. Por que que isso pode acontecer? Porque a gente precisa dar a devida importância para os fatos que acontecem na nossa vida. A gente não pode minimizar a importância de situações que mexem com o nosso emocional, porque para cicatrizar dores, para cicatrizar feridas, primeiro a gente precisa sentir. Quando nós damos a devida importância para as nossas dores, isso não significa que a gente vai viver dentro dessa dor, muito pelo contrário. Quando nós damos a devida importância para situações que nos causam dor, isso nos ajuda a desenvolver a nossa resiliência. É muito diferente de viver na dor, de viver em sofrimento. Quando nós acolhemos situações, desde as mais simples até as mais graves, sentimos essa dor, damos um tempo para a gente elaborar essa dor, o nosso cérebro vai treinando a resiliência. Ele vai conseguindo se adaptar cada vez mais às situações. Porque veja bem, quando a gente passa por situações, como eu já disse, desde as mais simples até as mais difíceis, e a gente tenta só distrair a nossa cabeça e só sair disso como se não tivesse existido, bota um bloqueio, pontos cegos no teu cérebro, você vai levar essas feridas para sua vida. Você vai para o seu trabalho e vai cobrar das pessoas coisas que não têm relação com aquele ambiente e que têm relação com as suas dores. Você vai entrar num relacionamento e cobrar do outro coisas mal resolvidas com você mesma, que não têm relação com o outro. E assim vai se estender a várias situações da sua vida. Então, os lutos, as frustrações, os lutos de pessoas vivas, eles precisam ser sentidos e reconhecidos para que eles sejam finalizados. E o que a gente pode fazer para tornar esses momentos menos dolorosos? Por exemplo, quando a gente termina um relacionamento, principalmente na adolescência, né? Que as pessoas terminam um relacionamento e acham que vão morrer sem o outro. E a gente precisa entender que nós somos seres únicos e dentro de um relacionamento nós somamos. Então, quando a gente se separa, nós vamos sentir dor e essa dor precisa ser acolhida, ou seja, vai chorar, vai sentir e tá tudo certo. Mas você precisa entender quem você é sem a outra pessoa, do que você gosta, que tipo de música você gosta, que tipo de comida você gosta, que tipo de pessoas que você gosta de se relacionar. Então o autoconhecimento ajuda muito nesse processo. Na finalização de um emprego também, quando você sente muito por ter saído de uma empresa ou mudado de profissão, por exemplo, você precisa reconhecer o quanto foi bom lá dentro, reconhecer os pontos positivos, o quanto você cresceu naquele ambiente, mesmo que tenha existido coisas e situações difíceis também, para você conseguir elaborar. Todo luto gera crescimento. Você nunca é a mesma pessoa depois de um luto. Você sempre evolui, você sempre amadurece. Você só precisa saber olhar essa situação de fora. As mães que vivem a síndrome do ninho vazio, que passam por um luto de alguma forma, elas precisam se reconhecer, saber quem elas são. As pessoas, as mulheres que têm muita dificuldade de engravidar, é uma forma de luto. A infertilidade, o não engravidar, e aí as pessoas falam, distrai a sua cabeça, e não é tão simples assim. Elas precisam sentir esse luto, mas quando a gente vive qualquer tipo de luto, sentir a dor, mergulhar nessa dor precisa ser temporário. Depois a gente precisa virar para a nossa vida e entender quais outras coisas nós gostamos, em que outras coisas nós somos bons, porque senão a gente só fica em volta daquilo. Então a gente precisa potencializar coisas boas da nossa vida. E não adianta dizer pra mim que não existe, porque a vida de todo mundo tem coisas boas, talvez só não estejam enxergando, certo? Um grande beijo e até a próxima!